Olá, seja bem-vindo à aula de número 9 do curso Infância Protegida, Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Hoje serão detalhados os direitos da vítima durante os processos implementados pelos sistemas de proteção e de responsabilização. Além disso, você saberá mais sobre as práticas da escuta especializada e do depoimento especial, que devem ser implementados pela rede de proteção e pelo sistema de garantia de direitos. O conteúdo será ministrado pela Giovana Patrício. Fique atento e boa aula! Olá, bem-vindos ao curso de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Hoje, no 9º módulo, nós vamos tratar da proteção à criança e ao adolescente vítima de violência sexual. A criança e o adolescente, por estarem em fase de desenvolvimento, elas merecem uma prioridade absoluta no atendimento. Como já visto ao longo do curso, a violência sexual abrange tanto o abuso como a exploração. Quando essa criança chega ao sistema, à rede de proteção, ao sistema judicial, ela acaba por ter que repetir várias vezes aquela violência que ela sofreu. Imagina o quanto isso é doloroso, né? A criança está em fase de desenvolvimento, ela não sabe ainda se expressar de forma correta e ela se vê num ambiente estranho, onde ela não conhece aquelas pessoas, onde o ambiente não é acolhedor, e tem que repetir várias e várias vezes. A isso nós chamamos de revitimização, que é você tornar a criança vítima de novo, só que dessa vez de um sistema que não se adequa a ela. Diante da complexidade do tema, o Conselho Nacional de Direito das Crianças e dos Adolescentes, o CONANDA, aprovou em 2010 o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Dentro de um dos indicativos desse plano era a criação de delegacias especializadas. 7 anos depois da aprovação, um grupo de advogados da área de direitos humanos, que atuavam especialmente na área da infância, resolveu realizar um estudo de casos emblemáticos. Esses casos foram também tratados na CPMI da exploração sexual. E o que é a CPMI? É a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista. Dos 47 casos estudados, apenas 14 tramitaram em delegacias especializadas. O que é muito grave, porque nessas delegacias deve ter pessoas com um maior treinamento. Mas mais grave ainda é saber que de todos esses 47 casos, inclusive os da delegacia especializada, apenas 3 cumpriram o prazo para a conclusão do inquérito. O inquérito ele deve durar no máximo 30 dias, só devendo ser prorrogado caso haja fundamentação para isso. Isso demonstra que apenas ter delegacias e varas especializadas não é o suficiente. É necessário que a equipe tenha o treinamento e a sensibilidade para tratar do tema, além de ter os equipamentos necessários. 7 anos após a aprovação do Plano de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, foi constatado que apenas 6 estados concretizaram a implantação dessas delegacias e dessas varas especializadas. Dos estados que ainda não tinham as delegacias e varas especializadas, apenas 6 cumpriam com a prioridade absoluta no atendimento dessas crianças e desses adolescentes. Dos 47 inquéritos estudados, apenas 36 viraram processos. E dos 36, somente 2 foram julgados dentro de 1 ano. Imagine o que é você ter que esperar tanto tempo para ver o autor ser responsabilizado pelo crime. Foi constatado que, do início do inquérito ao julgamento, alguns processos levaram 10 anos. Na audiência tradicional, estão o juiz, o promotor de justiça, o defensor público ou o advogado, tanto do autor como da criança. Como os fóruns não são preparados, muitas vezes essa criança ou adolescente vítima da violência sexual acaba por se encontrar com o autor nos corredores antes da audiência começar. A equipe também do judiciário, tanto o juiz, os promotores, advogados, defensores, muitas vezes não tem treinamento para fazer perguntas adequadas àquela criança, fazendo com que ela se sinta muitas vezes exposta e amedrontada. Foi com isso que, em 2003, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolveu implementar um projeto chamado Depoimento Sem Dano. Nesse projeto, eles resolveram que essa criança seria ouvida em lugar
separado ao da audiência, por uma pessoa especializada, muitas vezes um assistente social ou um psicólogo, que ia falar uma linguagem mais adequada à da criança e que o juiz poderia fazer perguntas para essa pessoa, que essa pessoa faria as perguntas à criança, evitando que ela se sentisse revitimizada. Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça, que é responsável pela administração do Poder Judiciário, fez a recomendação número 33, que tratava do depoimento de crianças e adolescentes. Mas foi só em 2017, com a promulgação da Lei 13.431, que a escuta especial e o depoimento especial foram realmente institucionalizados. A criança, quando ela chega na rede de proteção, que engloba assistência social, saúde, educação, qualquer órgão de direitos humanos, e fala sobre uma violência sexual que ela sofreu, aqueles órgãos devem deixar a criança livre para falar, sem fazer nenhuma pergunta nem julgamento sobre o que houve. A função desses órgãos é fazer o encaminhamento daquela criança, tanto encaminhar a denúncia, como encaminhar a criança para qualquer atendimento mais especializado que seja necessário dela receber. Todo esse encaminhamento deve ser feito de forma confidencial. A colheita de provas, que não é para ser feita por esses órgãos, mais uma vez, eles devem apenas acolher e encaminhar, a colheita de provas deve ser feita pela polícia, ou Polícia Civil, ou a Polícia Federal. Vimos como a audiência tradicional funciona. Nessa audiência tradicional, as perguntas são feitas de forma direta, a criança ou adolescente, ao chegarem no fórum, correm o risco de se encontrar com o autor e muitas vezes tem que estar na mesma sala que o autor. O depoimento especial evita que isso aconteça. Ela vai ser escutada pela polícia investigativa ou pelo sistema de justiça. Lembra quando falamos sobre o projeto do Tribunal do Rio Grande do Sul, que falava do depoimento sem danos? Bom, a Lei 13.431 se inspirou nesse projeto para poder criar o depoimento especial. Essa criança ou adolescente vai ser recebida em um horário diferente, para que ela não se encontre com o responsável pela violência sofrida. E ela deve ser recebida por um profissional que seja preparado para a temática. Geralmente vai ser um psicólogo, um assistente social, a fazer a escuta dessa criança. Todo esse procedimento ele deve ser gravado para que, posteriormente, a criança não precise fazer esse relato de novo. Então, quando ela chega, ela é acolhida por esse profissional leva para a sala, ele deixa a criança se habituar, deixa a criança falar livremente sobre o que aconteceu com ela, sobre como ela quiser relatar, na linguagem dela. E depois é que esse profissional pode começar a fazer perguntas, sempre respeitando a idade da criança e o seu desenvolvimento psicológico. Tudo que acontecer nessa sala vai ser transmitido para a sala de audiência, para que todos que estão ali acompanhem. O profissional vai deixar que a criança fale livremente, relate, e só após qualquer profissional que esteja, o juiz, o promotor, o defensor, o advogado, possam fazer perguntas que vão ser traduzidas para a linguagem daquela criança ou daquele adolescente, fazendo com que eles não se sintam amedrontados, que eles não se sintam feridos por aquela pergunta e se sintam à vontade e acolhidos. Para que a criança não precise passar por esse depoimento de novo, todo o depoimento é gravado. Então, se qualquer uma das partes que quiser ter acesso, tiver alguma dúvida em relação ao que a criança relatou, ela deve acessar aquele conteúdo. Esse conteúdo ele fica sob a guarda da justiça e é sigiloso, não podendo ter nenhum tipo de publicidade em relação a ele. Só quem estiver envolvido dentro do processo é que pode visualizar o que ocorreu. Então, a ideia aqui, mais uma vez, é não revitimizar. A criança não ter que relatar mais uma vez a violência sofrida. Então, ela passa uma vez pelo depoimento especial e ela só vai ser ouvida de novo caso seja imprescindível, caso se julgue que é extremamente necessário. Mas a criança pode dizer que não quer. Ela pode dizer que não quer passar por aquilo de novo e isso deve ser respeitado. Assim como o seu representante legal também pode se negar que a criança passe de novo por esse depoimento.
Assim como falamos que no depoimento especial todas as informações repassadas são sigilosas, esse material do depoimento especial também é sigiloso. Qualquer coisa envolvendo crianças e adolescentes deve ser tratado com maior cuidado. Então, essa gravação vai ficar sob a responsabilidade da Justiça e as partes, se necessário, se tiverem qualquer dúvida, acessam, evitando assim que, mais uma vez, que a criança tenha que falar de novo, relatar a violência a qual ela foi submetida. A Lei 13.431 de 2017 foi regulamentada pelo Decreto 9.603 de 2018. Eles foram extremamente importantes para criar um procedimento de como essa criança e esse adolescente seriam recebidos, tanto na rede de proteção como pelo Poder Judiciário. Antes disso, não havia um procedimento, só tinha a recomendação número 33 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então, cada estado fazia da sua forma, tentava criar procedimentos, identificando que aquele não era um ambiente para a criança. Antes, as crianças eram recebidas da mesma forma que os adultos, elas não tinham a sua condição respeitada, o seu desenvolvimento respeitado. Então, elas passavam pelo que a gente chama de um ambiente adultocêntrico, que não é feito para ela, não é feito para recebê-la, onde ela não se sentia à vontade e que muitas vezes ela, na verdade, era mais uma vez agredida. Lembrando que a maior parte da violência sexual, do abuso sexual, ele acontece dentro da família. Então você imagina que essa criança que teve um tio muito querido, que cometeu essa violência contra ela, chegar num ambiente que ainda é mais amedrontador e ela fica pensando sobre o que vai acontecer com o tio, o que ela está fazendo ali. Então a ideia do procedimento é que essa criança se sinta à vontade e ela relate sem ter medo do que vai acontecer. A ânsia da sociedade em responsabilizar o autor dessa violência não pode estar acima do bem-estar da criança. Por isso que esse procedimento é tão importante, porque ele coloca o acolhimento da criança e do adolescente em primeiro lugar. O autor vai ser responsabilizado, as provas vão ser produzidas, o processo vai correr, mas, acima de tudo, aquela criança e aquele adolescente devem ser acolhidos, encaminhados, respeitados. Isso é mais importante do que a responsabilização em si. Então, toda a equipe envolvida deve receber um treinamento. Agora, mais importante do que o treinamento é que toda essa equipe seja sensível ao tema. Assim chegamos ao final do 9º módulo do curso de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Hoje podemos ver sobre a proteção à criança e ao adolescente vítima da violência sexual e como antes no Brasil não havia um procedimento a ser seguido. Só a partir da Lei 13.431 de 2017 e do decreto que a regulamenta, o 9.603 de 2018, é que a rede de proteção e o sistema de justiça passam a ter procedimento a ser seguido no acolhimento dessas crianças e desses adolescentes. Isso foi um grande avanço para o país. É importante que vocês se aprofundem mais, leiam o fascículo, vejam o material complementar que está no módulo e que nós possamos continuar no curso e aprender mais sobre esse enfrentamento. Até mais! Na aula de hoje, você estudou sobre a proteção da criança e do adolescente vítima de violência sexual e sobre a responsabilização da pessoa agressora. Viu também quais as novas formas de acolher a vítima para que ela se sinta protegida e não tenha seu sofrimento agravado. Na próxima aula, de número 10, você conhecerá as diversas políticas públicas para a promoção, a defesa e a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. O instrutor será Daniel Rodrigues. Lembro que todo o conteúdo do curso, demais vídeos e módulos estão disponíveis no site fdr.org.br. As inscrições ainda estão abertas. Obrigada pela atenção e até a próxima!